Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse episódio vou te contar por que você deve valorizar seu imóvel criando o seu próprio jardim, ok? É o seguinte, um jardim bem elaborado, bem planejado, assim, bonito mesmo, dá um poder, não dá só um poder de transformar o imóvel, mas também valoriza o imóvel. É muito claro isso, é muito assim, ó, ele modifica a aparência de uma entrada, de uma casa, de um prédio, né? Ele cria uma atmosfera muito natural, verdona, assim, né? E quanto mais tu capricha na manutenção, a coisa fica bem boa. Digamos, para você ter uma noção básica, assim, por exemplo, vamos supor, cria seu jardim, cuida bem dele, dá aquela boa podada, daquela boa limpada, varrida constantemente, seja semanal, quinzenal ou mensal, dependendo do que você vai criar, né? Ele ajuda na entrada, ele ajuda, ou seja, na apresentação desse imóvel, né? É como se fosse o cartão de visita. O cartão de visita da sua casa é o seu jardim. Se você parar para pensar assim, compare, por exemplo, um imóvel à venda, né? É um imóvel à venda sem jardim, apenas terra. Nossa, é meio assim, digamos, dá uma aparência assim, meio que de desleixo ou sem graça. Na verdade, nem é muito desleixo, mas é sem graça mesmo. E tu vê um outro, tipo ao lado, ou na esquina, ou no outro lado da rua, completamente cheio de verdes, bem harmonizado, bem elaborado. Às vezes, gente, não precisa nem ser tão bem elaborado. Basta você colocar uma grama, que é verde, é tudo de bom. Coloca lá no cantinho da área, por exemplo, um vaso ou 3 conjuntinhos de alturas de vaso e as plantinhas ali. Nossa, já dá um diferencial. É bem incrível. Você olha para um e olha para o outro, te garanto que o que vai marcar, o imóvel que vai marcar, pode anotar aí. Me diz depois, aqui embaixo nos comentários, se você não ia preferir o imóvel com um jardim já. Não é? Ele dá valor ao jardim, ele dá valor ao teu olhar também. Você compra a ideia imediatamente, porque aquilo grava na tua mente que tem aquele verdinho, aquele jardim, né? A casa com jardim já dá um encantamento, assim. Já pensa assim, ai, jardim dos meus sonhos. Já começa a pensar, ai, vou botar mais isso, vou botar mais aquilo. Não é mesmo? É bem assim. Então, e ele é sem dúvida super atrativo, né? Como eu já falei aqui, a gente grava mais, né? Ele marca a presença e atrai atenção. Assim, quando tu está passando, por exemplo, em frente a desses dois imóveis, o que te chama atenção é o que tem jardim. Para te ver como uma coisa é real, né? Então, mas não só, assim, por exemplo, na estética do todo do jardim, sabe? Ele também é pelo fato de te destacar mais a natureza, né? E a qualidade de vida, porque parece assim que aquele jardim ali tem vida. Tem vida e o outro não tem vida. Dá uma sensação assim. Vai dizer que não, né? Diz aqui embaixo para mim, você acha que tem vida esse jardim, né? Um imóvel com jardim ou não? Vou querer saber a sua opinião, o que você dá mais valor ao jardim, ao imóvel com jardim ou aquele sem nada? Conta aqui embaixo para mim, vou adorar saber, tá bem? Bom, então, e até eu me lembro assim, olha, até vou contar um pouquinho aqui para vocês que ao fazer vários cursos no decorrer da minha vida, né, até vou contar para vocês, eu fiz em diversos lugares, eu fiz em Porto Alegre, que é no bairro Três Figueiras, né, com uma arquiteta, e lá esse bairro é assim muito, muito valorizado pelo paisagismo. Os jardins são encantadores. Gente, não só assim do lugar que eu fui fazer o curso, né? Eu acredito que quase todo o bairro, não digo todo, mas quase todo, ele é encantador, ele é assim, não só nas casas, como nos prédios. Tem muito prédio por ali, mas tem casas ainda também, né?
e é valorizado, sabe? Tem outros bairros também, como Moinhos de Vento, que valorizam muito o jardim, né? Mas esse me chamou muita atenção, porque era onde eu ia fazer meu curso, e inclusive as calçadas, não só o imóvel eles valorizam com o paisagismo, mas as calçadas também. É impressionante, assim, eles conseguem marcar direitinho o caminho do pedestre, fazendo um canteiro junto à grade da propriedade, tanto da casa ou dos edifícios, né? E também um micro canteiros no entorno do meio-fio. Nossa, gente, é tudo de bom. Eu ficava encantada. Eu chegava bem mais cedo no meu curso só para dar voltas e voltas na quadra e olhar e observar aqueles jardins em cada espécies diferentes. E tudo com harmonia, com harmonia, e te dá uma alegria, assim, não dá vontade de sair do bairro, tipo assim, ai, que vontade de morar aqui, sabe? É bem assim, né? E também em Nova Petrópolis, não sei se você conhece aqui, Nova Petrópolis é uma região próxima a Gramado, e também muito encantadora. Eles valorizam por demais os jardins, com plantas, com verde, com gramado, com flores, os canteiros nas praças, né? Todos esses canteiros bem valorizados, com plantas que agregam valor à própria cidade, né? Eu tenho uma lembrança boa e forte dessa cidade que eu fiz o curso, com esse olhar, com essa lembrança do paisagismo ser forte, sabe? Não é assim uns terrenos abandonados, não é calçada, sabe, de qualquer jeito, é tudo harmonizado. É um encantamento, exatamente, é um capricho, uma dedicação, um encantamento não só no imóvel, como na cidade, num todo, né? Então, agrega valor para aquele local. E me lembra, assim, olha que bacana ter feito cursos nesses lugares do qual me marcou a minha vida. E me inspirei por muitos momentos onde eu passei. Foi, assim, algo que eu trago comigo, né, que eu gostaria de fazer até hoje. Por exemplo, fazem 20 anos atrás que eu fiz cursos e eu trago comigo a lembrança de vários detalhes de qual eu poderia fazer hoje, que é 2020, né, que há 20 anos atrás eu vi, porque não sai da moda. São canteiros que tu consegue fazer com plantas perenes, duráveis e que eles, ao invés de estragar com o tempo, agregam valor com o tempo, né? Então isso é muito gostoso, é muito satisfatório. É uma alegria só, né? Bom, e eu quero te dizer aqui também que existem diversos corretores, né? Corretores de imóveis, por exemplo, que o jardim pode promover o imóvel, né? Ele valoriza tanto o imóvel, qualquer imóvel, seja casa ou edifício, apartamento também. Se a pessoa vai ver um apartamento, mas vê o prédio com um jardinzinho bacaninha, ele vende melhor. É assim, ó, bem claro isso, os corretores me contam. Construtores que aqui na loja aparecem, né? Muitos deles estão finalizando a obra, eles vêm tirar orçamento, vêm pedir opiniões, o que eu acho, que eles querem, às vezes, quando a obra é muito barata, eles querem economizar, fazer baratinho. O baratinho não faz mal, desde que esteja alguma coisa, tem uma grama, tem um vasinho no canto, vasos, às vezes não precisa, pode ser uma planta escultural no meio do gramado, por exemplo, né? Na calçada, gente, uma palmeira, aquelas tipo gerivá, que é a mais barata de todas as palmeiras, pelo crescimento rápido que tem, né? Agrega valor no imóvel, né? Sabendo plantar no local certo, na distribuição correta, é só valor que agrega, né, ao imóvel. É bem legal. Então, eles garantem, né, que esse é um grande passo para conseguir melhor preço. Eu até anotei isso, que é legal, né? Eu vi num site isso, que os corretores comentam que é um grande passo para conseguir melhor preço pelo imóvel, né? Seja pela casa ou apartamento. Até eu já comentei isso, né? É bem legal porque
isso já está sendo colocado em jornais e revistas, esse fato. Virou, inclusive, digamos, o que eu posso me expressar aqui? Virou, assim, popular, digamos assim, não é esse termo, eu quero me expressar melhor, mas virou assim, ficou em alta, esse é o termo. Ficou em alta ter jardim para poder vender melhor um apartamento, uma casa, um prédio, né? Então, hoje, inclusive em comércio, por exemplo, se tu quer valorizar a fachada do teu comércio, coloque assim 2 vasos, né, 2 guardiões, agrega valor. Valoriza aquela loja. A pessoa passa já, né, torce o pescoço para olhar porque chama atenção. Posto de gasolina, por exemplo, hoje em dia já tem postos cheios de vasos em cada bomba, assim, eles colocam, né, valorizando aquele posto de gasolina. Atrai a mulherada, atrai o olhar feminino e é o maior número, né, de usuários. Então, e aí eu vou te contar também a minha história, por exemplo, lá da minha casa, né? Quando eu vim para Guaíba, há mais de 20 anos, por exemplo, a gente veio para uma residência que era da família do meu ex-marido, certo? Eram 2 terrenos gigantes, bem grandão, e a casa na beira do rio, né? Uma vista fantástica, maravilhosa, e lá tinha uma figueira muito linda. Gente, encantador. Mas como a casa era de veraneio, antigamente eles frequentavam com bastante... né, eles vinham bastante, digamos assim. Curtiam a casa, então havia jardineiro, então a casa era bem cuidada. Depois, com o passar do tempo, eles foram deixando, né, de lado, os gostos foram voltados mais para a praia do litoral, aí começaram a ir para um outro lugar e a casa foi ficando meio que de lado. E aí, claro, o jardineiro já não cuida do mesmo jeito quando né, não tem todo aquele gosto do proprietário, né, que sempre isso ajuda muito. E aí, então, ficou meio assim, digamos, atiradinho. Mas aí eu fiquei pensando, o meu projeto indo morar lá, né, que a ideia era montar os canteiros de minhocário, porque era muito grande, daria para fazer muito minhocário. Lá foi onde a gente construiu muito minhocário. E também pensei com o projeto da floricultura. Mais tarde, né, depois que eu fosse fazendo todos esses cursos, aprendendo e fazendo meu laboratório, que eu já contei em outros vídeos, não sei se tu já me acompanhou, se já sabe ou não, eu conto aqui. Eu fiz por um bom período lá um laboratório de fazer mudas de galho, de semente, de alporquia e tal. O que eu pensei? Enquanto as coisas não acontecem, de fato, não abro a loja, de fato, o meu desejo era abrir lá mesmo, no mesmo local onde a gente morava. E abri. Mas até eu abrir, eu fui construindo canteiros, eu fui construindo morrinhos, eu fui encantando o local. Ele era bonito, mas precisava de um olhar mais florido, encantador, com plantas que suavizassem o olhar de quem entrasse. Eu, por exemplo, gente, eu era assim, que nem você, por exemplo. Eu queria valorizar o lugar, mas eu não sabia. Então, eu fui pesquisando e aprendi, né, com esses meus cursos, daqui a colar, fui por tudo que é curso que eu tinha direito. E livros e leituras, diversas pesquisas. Gente, eu tinha tempo do VHS, assim, eu comprava tudo que estava, assim, ligado ao jardim, né? Como eu criava, como eu ia aprender para eu criar o meu próprio jardim. E lá, com as técnicas e recomendações dos meus cursos, fui aplicando. E, gente, foi ficando encantador. Eu ia mostrar fotos, inclusive, do antes e depois. Então, eu dei uma encantada muito legal. Gente, é muito, muito legal. Eu fazia o seguinte, ó, eu embelezava a área, a churrasqueira, o entorno todo. Eu tenho fotos aqui muito close. Minha oficina de flores era dentro da sala, né? A churrasqueira, não sei se dá para ver, mas... Não, aqui não vai dar para ver. Era a minha mesa de mostrar os produtos. Ai, aqui é melhor, tá aqui. Olha só, aqui a área...
era florida, antigamente era florida. A área eu botava coisinhas de jardim para vender, eu colocava muito encantamento, gente. Assim, na churrasqueira, eu decorava a mesa com TNT, juta, ia colocando meus arranjinhos em cima, em datas comemorativas, a gente vendia muito lá também, né? Deixa eu ver assim, se eu vejo uma foto aqui, que a gente tem do jardim na entrada, na área, assim, era muito legal. Eu tirei muita foto de arranjinhos. Agora eu vou mostrar, tá? Como que era lá na minha casa. Não tem fotos do antes, eu não achei, tá? Mas a casa onde a gente fez a floricultura, eu vou mostrar assim, desde a preocupação que eu tinha, né? Com a entrada, eu botava vaso, né? Eu botava vaso, uma plaquinha bem no portão, né? Pode entrar, toque o sininho, tem um sino ali, né? Porque era longe, né? O lugar era longe, então tinha que tocar o sininho para a gente atender. Então, era uma preocupação que eu tinha, assim, com todos os detalhes, né? Aí, assim, ó, a casa lá, né? Aí coloquei, por exemplo, um gazebo, um lugar para sentar, que muitas pessoas de mais idades poderiam sentar ali, né? Para esperar a outra pessoa comprando. Aí eu fiz diversos canteiros no entorno, né? Com morrinhos, pedrinhas, tudo que eu fui aprendendo em cursos, né? Eu fazia com muita dedicação tudo aquilo que eu aprendi. Isso tudo era do curso, né? Faz tempo isso, né? Uns 20 anos atrás, por exemplo. Ou um pouco menos. Claro, eu aprendi e fazia. E ali se tornando cada vez... muito bem. Então, eu aprendia e fazia, né? Agora, olha só, mais um pouquinho, então, onde eu contei e eu queria mostrar, né? A área, por exemplo, ó, era onde eu demonstrava alguns produtos, alguns arranjos. Olha, depois fui me expandindo e fui para a área, para a churrasqueira, lá onde eu montava, em datas comemorativas aumentava, né? Então a gente montei assim uma prateleira ali, ó, um poço que a gente fez para agregar, para decorar mesmo, né? Para valorizar a floricultura. E aí foi crescendo, a gente foi se expandindo. Aqui, olha o canteiro, um canteiro que eu elaborei, já mostrei em fotos, são fotos antigas, minha filha era bem pequenininha, acho que tinha uns 3, 4 anos aí. E ali a gente montou esse canteiro, né? Então, mostrei quando eu fiz um erro e depois acertei, né? Aí tem outros depois que ao lado da casa tinha plantas internas e tal. Isso são coisas que a gente vai criando, vai dando valor ao imóvel e também na floricultura, que é o meu negócio, né? Isso, sem dúvida, cria valor. Eu tenho que falar também aqui, ó, que aqui na árvore, por exemplo, ó, eu colocava casinhas de passarinho, de amostra para vender e já encantava o local, né? Aí eu era meio extravagante, botava também cogumelos, e aí também vasinhos pendurados nas árvores, né? Eu fazia de tudo um pouco para valorizar o meu estabelecimento, o todo, a minha casa e o negócio que era junto, no mesmo local, né? Bom, então é isso. Eu queria mostrar um pouco, ali eram os canteiros. Eu tinha que mostrar isso aqui, não sei se dá para ver, né? Ali eram os canteiros de minhocário, ó. Tá vendo ali? Onde eu tinha muito espaço. Tinha canteirões, tinha lugar também para peneira, para peneirar, né? Era tudo muito organizadinho, muito adequado para que não ficasse o entorno feio. Era tudo muito arrumadinho. Era isso. Eu precisava completar com essas fotos para mostrar como é legal valorizar e a importância, né, de saber montar um jardim para ficar harmônico o ambiente onde tu mora, onde tu trabalha, porque valoriza o imóvel, certo? Bom, enfim, eu sei que quando eu consegui realizar todos os canteiros, comecei por um canteiro coração que eu conto no outro vídeo, eu depois fiz recantos e recantos.
Então, aí, ao chegar o pessoal lá, né, eles se encantavam tanto com o ambiente. E então, até hoje, quando eles vêm aqui, que é o nosso novo endereço, né, um local mais logístico, digamos, mais loja, que lá era um lugar muito lindo, encantador, porque eu fazia todo esse trabalho, né. Mas aí, é isso que eu lembro, assim, né, que esse pessoal lembrando de que realmente isso teve valor, né, valorizava o ambiente. A minha loja, a casa em si, ela ficou mais valorizada. Hoje que a floricultura não é mais lá, não tem todo o encantamento, a coisa tem um outro olhar, tá? É só isso que eu quis te contar e é isso. Eu tenho uns truquezinhos básicos aqui para te contar de que como você pode criar seu próprio jardim, por exemplo. Você pode ir começando pelo começo, que é planeje-se. Planeje-se muito bem para fazer seu próprio jardim. Pensa comigo assim, se você vai fazer uma casa, tem que ter um planejamento. Igual um jardim, você precisa planejar. Você precisa ver a posição solar para saber escolher a planta ideal. Me lembrei de um jardim, gente, incrível, vou te contar. Tem um casal muito querido, querendo fazer seu próprio jardim. Aí recebi as imagens, medidas e orientei eles, né? Ah, pois é. Nessa aqui, por exemplo, né? Aí ele conseguiu realizar com todas as dicas que eu dei, por exemplo. Levei as plantas e comentei como poderia ser feito e lá foi feito um bom jardim. Só teve um detalhe, aqueles erros que a gente acaba fazendo por pegar planta errada no local errado, né? Então, as plantas foram solicitadas, né? Por exemplo, na minha floricultura mesmo. É um caso, assim, excepcional. Por exemplo, eu já tinha solicitado bromélias de sol, porque lá batia muito sol, e nós escolhemos as bromélias mais bonitas. Porém, aqui tem um erro gravíssimo que aconteceu de fato, que as minhas bromélias de sol estavam na sombra a maior parte do tempo, né? Então, o que aconteceu? Elas foram para o sol direto e as bromélias queimaram, literalmente. Queimaram literalmente. Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não consigo me lembrar por que motivo. Aí eu perguntava, mas como assim? Então as bromélias, como é que você molha, né? Peraí, tem alguma coisa errada, a gente tem que descobrir qual é o problema, né? Eu não posso ter dado a receita errada, né? Então, não, mas eu molho direitinho, só as folhas, eu ensino passo a passo, né? E a gente fez várias questões e nada disso acontecer, né? De saber o porquê. Mas daí eu fui pensando, esse local que estavam as bromélias na minha loja, o sol mudou totalmente, eram umas bromélias mais antigas que estavam ganhando uma porção de horas de sombra a mais do que sol. E elas estavam lindas, maravilhosas, mas foram colocadas num ambiente a pleno sol. E lá queimou, né? Lógico, houve um choque. Elas são do sol, só que elas estavam habituadas ali. Então, quando você for adquirir um jardim, olha só, presta bem atenção a esses erros comuns que podem surgir pelo fato de que lá seria sol forte e aqui as plantas não estavam no sol forte. Elas estavam na meia sombra. E isso dá problema também. Até que a gente foi corrigindo de um jeito assim, o assado, e graças a Deus foi resolvido o problema, né? Mas dessas e outras também, quando você for comprar as plantas, sempre lembrar, né? Onde estão essas plantas e para onde elas vão, sabe? É sempre bom lembrar isso. Essa é uma dica também bem legal aqui que eu te passei agora, para você ter essa noção clara da importância, né? De saber montar o seu próprio jardim do zero, né? Você precisa medir para saber a quantidade que você vai investir,
tanto na quantidade de metro quadrado por grama. Tudo isso está dentro do planejamento. Você não pode sair assim, lá louca, e criando o jardim do zero, assim, sem ter um planejamento. Não vai sair coisa boa, né? Então, agora, se você não quer gastar muito, por exemplo, você pode botar um gramado e investir em vasos. Uns vasos enriquece o jardim, né? Às vezes, ter um gramado fica bem limpo, bem seco assim. Pelo menos não fica com terra, fica com grama. Ah, tem pouco dinheiro, vai lá e investe uns 3 vasinhos, ou na parede, ou no canto 3 alturas, com a planta ideal para esse local, certo? Muito bem. Depois você pode, assim, com um outro truquezinho muito legal, se você investe, por exemplo, em bromélias no seu jardim, tem que saber se é de sol, se é de sombra, né? Coloque no entorno da sua bromélia pedras. Pedras valorizam o jardim, valorizam a planta e valorizam o todo. É uma troca, valoriza as plantas, que as plantas valorizam as pedras, que as pedras, e o todo valoriza o imóvel. É assim, ó, fantástico. Bromélias com pedras, ou então a queda d'água com pedriscos, sabe, dele limitando assim direitinho. É fantástico, dá um valor, sabe, maior ao imóvel. Outro item bacana que eu gosto muito de dizer que é um truque, é bem legal mesmo, é você fazer uma boa iluminação no seu jardim. Contrate um eletricista, não se meta a fazer algo que você não saiba. Eu também não sei. Eu sei é pontuar no lugar certo a luz correta. Hoje eu sei, aprendi, né? E você pode aprender também, né? Eu posso te ensinar todos esses truques detalhadamente com um curso que eu tenho, em breve vou lançar, certo? Depois eu vou te contar também que tem certas pessoas que erram muito quando querem criar seu próprio jardim para valorizar o imóvel, por exemplo, né? E acabam piorando a situação ao invés de valorizar, né? Por exemplo, ai não, vou lá criar, vou lá na floricultura, vou comprar a flor Y e Z, eu vou botar lá e vai ficar bonito. Sem saber se é sol, sem saber se é sombra, sem saber se aquela planta vai durar muito ou ela é rápida, entendeu? Tem florzinhas que são muito rápidas. Se tu sai viajar, deixa a florzinha lá e não molha, ela vai torrar, né? Então, às vezes, esses pequenos erros, tu perde dinheiro, entendeu? Tu perde tempo. Tu perde as tuas plantas, né? E a gente não quer isso, a gente depois se desestimula, né? Então, não se desestimula. Fez sentido para você? Me diz aqui embaixo, dê seu comentário, quero saber se fez sentido para você. Essa parte de comprar sozinha, sem muita sabedoria, sem muito pesquisa, e vai lá e planta e morre. É uma decepção, né? É bem complicado. Eu tenho clientes, por exemplo, aqui, né, que vem aqui e eu dou a grande possibilidade, o seguinte, eu ofereço o meu serviço, né, tanto dos produtos que eu tenho na loja, de terra, planta, florzinha, e tenho também a parte do paisagismo, né, do jardinismo, como eu chamo, que eu só faço implementação de jardim, não crio escada, nem piscina, nem quiosque, nada. Então, eu sou a jardinista. Então, é o seguinte, eu dou a possibilidade das pessoas poderem escolher as plantas e fazer sozinhas. Mas eu sempre dou umas pinceladas, uma ajuda, eu vejo fotos, eu vejo medidas, tu pode fazer assim, assim, assado, e pronto, elas vão lá, querem economizar e vão lá e fazem. Mas nem sempre dá certo, né? Muitas vezes ela acaba por não aceitar, por exemplo, uma sugestão minha. Porque eu quero é aquela planta. Ela disse que não dá, mas eu quero aquela. Ela gosta, ela ama de paixão aquela planta, ela quer botar e pronto. E mesmo que não caiba lá naquela posição solar, ou mesmo que não caiba no espaço físico, né? Ela quer porque quer e vai lá e coloca e a coisa não dá certo, e aí acaba me ligando, Flávia, eu fiz tudo tão direitinho, ela morreu e tal, né? Então aí é que eu digo para você a importância
importância de saber, né, montar um jardim do zero, a importância de ter uma especialista nessa hora, nesse momento, né? E você pode ser o tal especialista. Sim, você pode, né? Eu posso dizer aqui que você pode, por exemplo, montar seu jardim do zero, sim. Eu tenho um curso Descomplicando o Jardinismo que eu te ensino passo a passo aí para você montar seu próprio jardim e valorizar o seu imóvel assim, ó, 3 vezes. Dá em torno de uns 30% conforme sua implementação, né? Qual o seu projeto, ok? Então, bom, eu acho que eu fico por aqui. Te agradeço imensamente por me assistir até agora, aqui, esse vídeo, né? Espero que eu tenha esclarecido bastante essa parte de valorizar o seu imóvel, criando o seu próprio jardim. Mas se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas que eu te ajudo a responder, certo? Fico muito contente em te ver aqui até o final, que é sinal que você também se importa com o jardim, quer criar seu jardim, né? E quer valorizar o seu imóvel, o seu comércio também, né? Enfim, seu edifício, por exemplo, se você é um zelador, né? Ou síndico. Então, muito obrigada por me assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, tem uma surpresa! O próximo vídeo, fique ligado! Eu vou te contar no próximo vídeo. Se você está aí, Flávia, mas eu não tenho tempo para criar meu próprio jardim. Me aguarde, no próximo episódio vou te contar como você vai conseguir criar seu jardim do zero, valorizando assim seu imóvel com muito pouco tempo. Me aguarde! Tchau, tchau!